Boa noite. Boa noite, quem tá por aí? Boa noite. A K, quem é? K de Karina. Entrou. Marcelo, Rejane. Gente, me deu um déjà vu agora. Confessar pra vocês. Todo mundo tá me escutando bem aí? Tá me vendo bem? Ó, o Rafael Cordeiro. Tá todo mundo me vendo bem? Tá me escutando bem? Boa noite. Bom, eu vou convidar a gente dar as boas. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Dalva, tudo jóia? Você tá Super me bem. escutando Estou bem? te vendo muito bem Me também. enxergando bem? E bom, trazer então. Bom, então a gente já está com várias pessoas aqui. Boa noite, então. Eu sou Fábio, eu sou coordenador da Comissão de Mídias da Sociedade Paulista de Reumatologia e sou reumatologista. A maioria dos colegas me conhece e as pessoas que estão entrando aqui vão então ouvir a gente conversar. E hoje à noite a gente convidou a doutora Dalva, ela que é neurologista especialista de sono, trabalha na Unifesp, também é membro a- Então, da Sociedade Brasileira de Sono e tem um currículo muito rico, né, no estudo das doenças do sono. Inclusive, eu já ouvi falar super bem, que já me disseram assim, olha, quando tiver paciente difícil de sono, manda para a Dalva, porque ela é a médica dos casos difíceis de sono, que tem de sono. Então, só para a gente explicar por que dessa live com a Dalva, vou chamar de Dalva, né? Porque, enfim, é uma conversa mais informal. Que nesse mês, dia 17 de março, foi comemorado o Dia de Conscientização, Dia Internacional de Conscientização sobre os distúrbios de sono. E a Academia Internacional de Sono, inclusive, eles lançaram essa campanha de que o sono é essencial para a saúde. Então, tendo como base nisso e sabendo que os nossos pacientes com dor crônica, com doenças inflamatórias crônicas, e que muitos deles vêm com doenças metabólicas, doenças também psiquiátricas associadas, o distúrbio de sono é super comum. Então, foi um mês que a gente chamou atenção para isso, que dormir bem é essencial para a saúde, tá bom? Não é só com que você dorme, mas também como você dorme, né? E por isso que a gente convidou então a Dalva para dar esse boa noite, essa conversa e tirar algumas dúvidas com a gente, comigo, inclusive com vários colegas que estão aí. Boa noite, Dalva. obrigada, Seja Fábio. bem-vinda. Obrigada à Sociedade de Reumatologia. Foi muito bacana. Fico muito feliz com esse convite, né? Porque a gente encara assim, a medicina do sono quase que como existe o clínico geral da vigília e o clínico geral do sono, né? Que é mais ou menos o que nós somos, né? Então é muito bacana. E essa interface com a reumatologia, ela não é algo tão antigo, né? Sim. Então, baseado nisso, né? Porque quando a gente fala em sono na reumatologia, né, dava bem logo a cabeça da fibromialgia, que é um dos sintomas assim que mais chama atenção depois da dor e da fadiga, é o distúrbio de sono, né? Inclusive, tá nos critérios diagnósticos da fibromialgia, mas a gente tem que lembrar que todas as doenças
que causam dor crônica, né, que causam sofrimento crônico do paciente também vem muito associado com os distúrbios de sono. Então, eu queria saber, só para você dar essa introdução para as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, por que que se dá essa transição, né, de reumatologia, dor, artrite, com os especialistas do sono, de uma forma bem, né, assim, para Olha, explicar para eu a acho gente. que a questão do sono tem o presidente da nossa fundação, ele sempre diz, ninguém dorme com dor e com sono e com desconforto, né? Então, só aí eu já disse, uma via, uma direção da relação entre doenças reumatológicas e sono, né? Mas falando um pouquinho sono, só para a gente dar uma abertura, uma introdução, existem cerca de 80 distúrbios do sono, né? Então, quando a gente fala de padrões de sono ou de distúrbios do sono, né? Então, existem alguns, até mesmo, por exemplo, doença reumatológica em jovem, até mesmo parassonia pode induzir até mesmo parassonia, sonambulismo, por exemplo, né? Que é algo que a gente nem imagina. O que nós pensamos? Insônia, privação de sono, dificuldade para iniciar ou para manter o sono. Acordar muito à noite é muito comum em pessoas que têm doenças reumatológicas, né? Então, mas os distúrbios do sono, eles existem e eles agravam as doenças reumatológicas. Então, a gente tem que pensar numa mão de duas vias, né? Do sono para, né, para o corpo, para as doenças reumatológicas e vice-versa. Então, de fato, é uma via dupla. E com isso, temos que cuidar das duas coisas. Não adianta termos os melhores medicamentos para aquela doença reumatológica enquanto o sono está ruim e o que pode agravar a sintomatologia da doença reumatológica. Obviamente, tem mais estudo, porque a artrite, né, é a causa mais comum, isso vocês sabem muito melhor do que eu, né? É muito frequente, enfim, é uma das patologias reumáticas mais frequentes, então, mais estudos tem em pacientes com artrite, né? Mas existem N outras síndromes, Sjögren, que inclusive dá desconforto até para quem usa, por exemplo, CPAP, para quem tem apneia por causa da secura, né? A gente precisa de uma modificação ainda muito maior. BC, então, são tantas doenças reumatológicas que cursam com distúrbio de sono, né? Que essa interface realmente é muito importante. E os mecanismos variam também de acordo com a doença, né? Sim, né? Então, falando em mecanismos de sono, né? Eu vou começar a fazer algumas perguntas para a Dalva, que são perguntas que eu tenho mesmo, e que eu peço para as pessoas que estão aí vendo a gente também mandem perguntas, porque eu sei que todos nós temos questões relacionadas a isso. Eu queria saber com a Dalva, assim, os principais mecanismos, os 2 ou 3 principais mecanismos dessa associação da dor das doenças reumáticas com o sono, com os Tá. distúrbios de sono. A dor, sentir dor e desconforto, vamos dizer assim, porque às vezes não é só dor, o desconforto, né? É algo que fragmenta o sono, né? E o sono fragmentado ou a insônia, porque se eu tenho uma comorbidade, como uma doença reumatológica, que pode fragmentar meu sono, e eu já tenho, vamos dizer assim, um background genético favorável a ter insônia, eu vou desenvolver uma insônia, o que vai agravar as dores e o mal-estar durante a noite. E naquele momento em que eu acordo, eu vou demorar ainda mais para voltar a dormir. E o que nós sabemos que essa perda do sono, ela pode não só agravar o distúrbio do humor que existe, né? Então, existem vários estudos, vocês, mais uma vez, vocês reumatologistas sabem melhor do que eu, associando
alterações de humor, as doenças reumatológicas, então não só vai agravar as alterações de humor, mas vai agravar um processo muito importante, que é a inflamação. Que é esse ponto que eu queria que você tocasse, né? Que não é só a dor crônica, mas o próprio processo inflamatório. Existe essa relação bem, né, já conhecida da inflamação crônica, levando a alterações, né, de distúrbio de sono e vice-versa, né? O paciente que dorme mal, ele fica mais inflamado, né? Então, por isso essa importância, que eu falo que é um triângulo amoroso, né? Que eu falo que é dor, humor e sono. Quando eu vou tentar explicar para o paciente, eu digo, olha, é um triângulo amoroso e todo mundo tem que andar de mão dada, porque senão um vai ficar com raiva do outro e vai começar a ter uma discussão em grupo, né? Então, essa é uma explicação que eu dou para meus pacientes. E aqui, já tem uma pergunta aqui da Poliana, que ela escreve que muitos pacientes da reumatologia tomam várias medicações. E essas drogas, as medicações podem alterar a qualidade do sono? Poliana Marques, é uma boa Ana, pergunta. Dalva, o excelente. que você acha? Então, o que a gente vê, tem um estudo, um dos pioneiros, né? Um dos estudos, porque tem vários estudos epidemiológicos na população geral que confirmam a mesma coisa. Quem tem mais dificuldade de sono tem mais doença. Então, antigamente, a gente pensava muito na insônia primária, né? Aquela que era o distúrbio de sono per se. Hoje em dia, a gente sabe que a insônia comórbida é muito mais frequente, né? E a associação com dor e doenças reumatológicas é muito significante. Eu não vou lembrar agora, tem uma unidade chamada Odds Ratio, que é a razão de chance de você ter um distúrbio do sono tendo uma doença reumatológica. Ela é enorme, né? É por isso que nós estamos aqui. Então, Poliana, dependendo da doença reumatológica, existem hoje em dia vários medicamentos diferentes. E muitos deles têm interação com antidepressivos e com alguns antidepressivos e com alguns medicamentos para o sono também. Mas o fato é que o distúrbio do sono ele é pior em quem usa mais medicamentos e quem tem mais comorbidades. Então, controlando, vamos dizer assim, se você... E depois, eu imagino que o tratamento da doença reumática muitas vezes é algo muito de longo prazo, né? Por longo prazo, esses não, né? Então, a gente tem um grande probleminha aí que em muitas doenças reumatológicas existe a necessidade, por exemplo, do uso do corticóide. A gente sabe que o corticóide agrava a insônia, mas não tem jeito. Então, a gente tem que trabalhar junto com o reumatologista, tem que conhecer os medicamentos, saber o perfil de interação, né? Porque a questão da polifarmácia, né? Principalmente no idoso. Isso me preocupa. Sim. Uma coisa que é importante que você falou, que é esse tratamento multidisciplinar, né? A gente conversar para encontrar melhor caminho para o paciente tratar. E assim, por um lado, né, por exemplo, o corticoide piora a qualidade do sono, porque aumenta, né, o cortisol, mas enfim, ele trata a inflamação, que é o que está causando dor, que não deixa o paciente dormir nos casos das doenças inflamatórias. Mas eu acho que tirando o corticóide, todas as outras nossas medicações, elas não interferem no sono, até porque elas melhoram o tratamento da doença, melhora a inflamação e com isso melhora a qualidade do sono do paciente. Então, pelo que eu lembro aqui, o único que pode alterar seria, diretamente alterar no ponto de vista negativo, seria os corticosteroides, né? E sempre lembrar dessa interação multidisciplinar. Tem outra pergunta aqui da Rita Santos, que crianças com dores, né, ou doenças crônicas têm uma prevalência maior de distúrbio do sono. Essa é bem para você, Dalva. Em criança, a prevalência
distúrbio de sono, ela é mais comum naqueles que têm doença Sim, crônica também? sim, especialmente reumatológica. Eu me lembro da tese de uma aluna, de uma colega daqui da Unifesp, que avaliou crianças com artrite. Um estudo caso-controle comparando com polissonografia, comparando com crianças saudáveis, sem dor, né? Então, o sono era muito mais fragmentado, tá? Não tinha, não deu apneia, enfim, mas era mais fragmentado. E uma das questões também que a gente questiona, que a gente tem que aprender mais, o quanto também elas têm padrão de distúrbio de movimento, né? Por quê? Porque é muito comum a pessoa que tem desconforto, porque você está dormindo, mas você tem aquele desconforto, você tem uma dor de base, você tem um desconforto de base. E isso pode vir junto com, por exemplo, o movimento das pernas também. Existem vários estudos que sugerem isso, né? Outra associação também que às vezes a gente vê na clínica é com bruxismo, apertamento. Então, essas crianças, especialmente, nesse caso, é interessante ver por quê. Porque esse padrão disfuncional de contratura durante o sono agrava o distúrbio do sono e gerar outras dores, entendeu? Até pontos gatilhos que a pessoa não tinha. Então, isso é verdade para as Isso é crianças verdade. também com doença crônica, né? Foi uma matéria Essa de uns 20 prevalência, sim. anos que mostrou isso. E tem uma coisa, Fábio, que eu acho que é importante a gente falar. Algumas dessas doenças reumatológicas, elas são autoimunes, correto? Sim, sim. As doenças inflamatórias têm, né, essa base autoimune, Então, sim, as nossas nós doenças. não podemos esquecer do papel do sono na imunidade, né? Nós sabemos que a falta de sono ou a má qualidade de sono ou a fragmentação do sono pode alterar a resposta imune do indivíduo. E, por outro lado, voltando lá para os medicamentos, a melatonina tem efeito que se usa muito indiscriminadamente na imunidade. Ela tem, inclusive, efeitos periféricos, né? Então, a gente tem que questionar até nessas pessoas o quanto elas realmente, elas devem, por exemplo, se nós não devemos pensar 2 ou 3 vezes antes de darmos melatonina, por exemplo, para pessoas que têm uma doença autoimune. Por exemplo, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu estou trazendo mais questões para nós pensarmos, né? Porque existe também a questão da imunidade. Pouco sono altera a resposta imune e melatonina pode ter um efeito na resposta imune em alguns órgãos, inclusive na periferia, não só no cérebro. Essa estudo da melatonina, especialmente em relação ao efeito na autoimunidade, eu ainda não conheço, ainda não ouvi falar, mas a gente vai procurar quanto a essa resposta, se tem algum estudo já falando sobre isso. Tem uma outra pergunta sobre a Ana Luísa Bolini, que na verdade ela fala que tem dor crônica e dorme mal, e que especialidade, qual profissional deve ir. Então, isso, né, Ana Luísa, como eu falei, é um trabalho multidisciplinar, né? Então, para dor crônica, né, o reumatologista, o neurologista, o fisiatra. Então, mas é que é importante que se centralize em algum desses profissionais e que essa centralização leve a essa harmonização dos outros profissionais que vão estar envolvidos no tratamento. Porque senão acaba ficando atirando para vários lugares, não é isso, Dalva? Aí você não consegue tratar o seu distúrbio. Então, essas especialidades todas que a gente falou, né, principalmente o reumatologista, o neurologista e também os psiquiatras, existem psiquiatras também especialistas em distúrbio de sono, porque a gente sabe, como eu falei, é um triângulo amoroso, né? Dor, humor e sono. Então, aí tem reumato, neuro e psiquiatra, que são exemplos de especialidades que tratam esse distúrbio de sono com dor crônica. Outra pergunta aqui
da Vera Moreira. Ela quer saber se insônia e dor nas juntas pode ser indicativo de doença reumática. Então, isso a gente já respondeu, né, Dalva, que dor e alteração de sono, quer dizer, quem tem dor dorme mal e acaba, né, desencadeando esse ciclo vicioso. Então, você precisa de um diagnóstico dessa doença. Aqui, eu queria te perguntar, isso já que a Regiane Pinheiro está perguntando, especialmente para você, Dalva. Qual lugar que ocupa a melatonina nos transtornos do distúrbio de sono, nos distúrbios de sono? E aí eu vou completar a pergunta da Regiane Pinheiro, te perguntando quais são os principais tratamentos que a gente pode lançar mão, claro, isso bem de uma forma geral, nos distúrbios de sono mais comuns. Bem, a melatonina, como vocês sabem, ela foi mais ou menos recentemente liberada no Brasil, numa dose próxima à dose fisiológica, 0,21 miligramas. Tá? Lembrem-se que aquelas que se vendem nas farmácias, nas famosas farmácias dos Estados Unidos, elas são geralmente de 3, 5 e até 10 miligramas. São doses suprafisiológicas. Mas a melatonina, ela é um neurohormônio. Né? Então, nós temos que ter consciência de que quando você repõe o hormônio, você tem que ter critérios. Você não pode sair tomando melatonina, da mesma maneira você não vai sair tomando hormônio da tireoide por aí. Né? Então, quando suplementar, e quando ela não tem indicação formal nenhuma para insônia, tá? Mas ela tem algumas poucas indicações com baixo nível de evidência, mas sim, são indicações para pessoas, para sincronizar o ritmo de pessoas cegas, tá? Pessoas que têm deficiência visual importante, em alguns casos de autismo, ela pode ajudar melhorando até a interação do paciente com o meio. É interessante, né, esse efeito, ninguém imaginava. Mas, enfim, ou distúrbio do ritmo, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm distúrbio do ritmo biológico, elas não conseguem dormir na hora que lhes é socialmente desejável. Tem um desalinhamento entre o ritmo interno e o ritmo externo. Então, a melatonina, como também a ramelteona, que é um agonista da melatonina, pode ajudar, né? A melatonina, ela, primeiro que ela varia nas 24 horas. Isso é muito importante as pessoas saberem, tá? Então, ela está mais alta à noite, até o meio da noite, e ela tem que estar bem baixa de manhã quando você acorda. Seja lá a hora que for que você acorde. Então, ela tem que variar nas 24 horas. Então, quando se dá melatonina, obviamente se dá à noite, no período de escuro, né? E deve-se dar mais ou menos sempre na mesma hora. Por quê? Porque ela é um sincronizador. Então, você está dizendo para o seu cérebro, essa é a minha hora de dormir. Você está dando uma informação mais constante para o seu cérebro, né? E em relação à dose, não existe nenhum acordo ainda qual é a melhor dose terapêutica ou não, exceto pelo estudo do circadinho na Europa, que eles usam 2 miligramas. Tá. Aí ainda o pessoal fica bem interessado em melatonina quando a gente fala em remédio, né? O Edson Rossi pergunta quais são os efeitos periféricos que você falou, os efeitos periféricos da melatonina. E a Mônica Duarte pergunta se tem algum benefício no tratamento da fibromialgia. Quanto ao tratamento, assim, evidências da fibromialgia, falando da nossa parte da reumatologia, não tem evidência no tratamento da fibromialgia. Eu deixo para a Dalva responder quanto aos efeitos periféricos que É você verdade, comentou. Fábio. Não tem nem para insônia, nem para fibromialgia. Na verdade, não tem a indicação, mesmo que seja um fibromialgia, um paciente com fibromialgia com insônia, né? Existem outras coisas que podem ajudar mais. E a outra pergunta era Efeitos Sabe periféricos da como melatonina. isso surgiu? Agora,
na época do Covid. Então, começou-se até a imaginar que, para que o indivíduo tivesse uma reação imune melhor, otimizar, porque existem receptores periféricos da melatonina. Então, existem uns 2 ou 3 estudos mostrando que talvez a melatonina melhorasse uma reação imune pulmonar, por exemplo, em pessoas com Covid, quem sabe? Então, se propôs até dar melatonina enfim, né, nos hospitais de campanha, né, nessa época. Então, não se avançou agora. Em animais, tem muito mais estudos em animais. Tem vários estudos em animais, por exemplo, estresse oxidativo, que não é necessariamente um benefício obtido em humanos, né? Então, tem muito estudo mas sim, a gente tem receptores de melatonina na periferia. Então, quando você ingere, obviamente, ela alcança o cérebro bem, ela é distribuída, né, na corrente sanguínea. Então, ela alcança outros órgãos também. E havendo receptores lá, ela deve ter, de fato, algum efeito. Agora, não são muito conhecidos como são os efeitos centrais. Tá joia, obrigado. Aí eu faço uma pergunta. Quais são... Você falou que existem mais de 80 tipos de distúrbio de sono, né? E eu queria saber quais são os principais, os mais comuns no consultório de um médico especialista de sono. Olha, os dúvida nenhuma são insônia e apneia do sono. 1 a cada 3 homens vai ter apneia do sono, né? E nós, mulheres, somos campeãs de insônia, né? Então, nós sempre dizemos, né, que é o homem que ronca e a mulher que tem insônia. Então, mas isso, com a idade, essa prevalência tende a se igualar. As mulheres, após a menopausa, elas começam a ter um pouco mais de frequência de apneia, né, de incidência, né, de casos novos de apneia, e também os homens, conforme vão envelhecendo, eles também tendem a ter um pouco mais de insônia. Então, a insônia e a apneia são, de fato, os mais comuns. Agora, é claro, na infância, é a parassonia, o sonambulismo. 40% das crianças já teve algum episódio de sonambulismo. Isso não quer dizer que seja necessariamente anormal, né? Ou que necessite de tratamento. Mas no adulto, sem dúvida nenhuma, a insônia e a apneia do sono são os 2 mais frequentes. Tá joia, então, boa. E assim, falando em tratamento, né? Aqui a nossa presidente, Ana Fice, está perguntando qual o valor da estimulação transcraniana para os distúrbios de sono, né? Para insônia. No caso, ela falou insônia, mas a gente quer saber no distúrbio de sono Doutora em Nafis, um geral. prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite também. De fato, os estudos ainda são muito preliminares. A gente não tem uma evidência clara. Para insônia, desculpe, para apneia, é possível que não tenha nenhum efeito. Para insônia, existem algumas tentativas, mas assim, qual o protocolo a seguir? Que tipo de estimulação? Talvez o que seja mais promissor seja para as pernas inquietas, mas aí talvez não seja no cérebro, talvez seja até na medula, né? Então, na medicina do sono, a questão da estimulação está ainda engatinhando. Agora, é claro, se você faz, por exemplo, você melhora a dor indiretamente, você vai melhorar o sono. Se você melhora o humor indiretamente, você vai melhorar o sono. Então, depende exatamente do objetivo e do protocolo dessa estimulação. Certo. Então, falando que os distúrbios de sono os principais, né, são a insônia e a apneia do sono, eu queria que você enumerasse assim, os 4 ou 5 principais tratamentos utilizados na prática diária para essas, assim, bem geral, claro que a gente não quer medicar ninguém. E aí, aproveitando para entrar com uma pergunta do Luiz Guilherme, que ele fala que qual o valor de doses baixas da quetiapina nos distúrbios do sono. Então, aí você fala do tratamento e aí dá uma pincelada na quetiapina como uma droga do sono. Vamos lá. Então, por exemplo, na insônia,
sempre o tratamento padrão ouro vai ser a terapia cognitivo-comportamental. Tá? Então, são uma série de instruções e de intervenções, não são só instruções, não adianta você ficar lendo. A terapia cognitivo-comportamental vai muito além da higiene do sono. De fato, não é exatamente um serviço à população você indicar TCC, porque pouquíssimos profissionais habilitados. Entretanto, muito se investe em excelentes aplicativos, tá? Feitos por pessoas sérias. Porém, até vou fazer um parênteses aqui, muito cuidado, porque tem muitos aplicativos e muitos sites que se propõem a tratar, fazer coaching, inclusive para crianças que não são reconhecidas e não são pessoas da área da saúde. Muito cuidado. Nós já tivemos a oportunidade de ver coisas assim, indicações que vão totalmente na contramão da saúde. Tá? Muito cuidado. Então, medicamentos para insônia, né? Então, falando de tratamento, existem alguns bons medicamentos e nós estamos batalhando para trazer para o Brasil cada vez melhores medicamentos, né? Que não deem dependência, enfim, problemas de abuso, como nós estamos enfrentando ultimamente com o Zolpidem. Espero que esse tipo de prescrição seja cada vez mais racional e que, né? E que diminua. Né? Então, existem alguns medicamentos, entre eles, existem, né, outras drogas Z que dão menos questão de abuso, não são necessariamente usadas como drogas recreativas. Existem alguns antidepressivos sedativos, como a trazodona, vou chegar na quetiapina. E existe a doxepina, que a gente pode fazer fórmula em dose bem baixa, o Silenor dos Estados Unidos, nós não temos, mas temos aqui a substância que no momento está em falta, mas é muito segura, ajuda na manutenção do sono. Então é importante saber qual é a principal queixa. Iniciar ou manter o sono, e você pode customizar esse tratamento. A quetiapina é muito utilizada, é o terceiro medicamento mais utilizado no mundo e é off-label. Por quê? Porque na falta de estudos robustos, não quer dizer que ela não seja boa. E eu gostei muito da pergunta, que foram doses pequenas, tipo 12,5, 25 miligramas. Nós não precisamos de uma dose antipsicótica acima de 100, 200 miligramas. Isso é para o psiquiatra. Né? Para nós, uma dose pequena, tomar cuidado apenas com o efeito residual pela manhã. Mas essa dose pequena pode acalmar, ela não deprime, não dá dependência e pode ajudar o paciente à noite. Porém, ainda é off-label para insônia. Preciso dizer. O principal tratamento é o CPAP. Hoje em dia, todo mundo está perdendo o preconceito com o CPAP, porque hoje em dia as interfaces são minimalistas. Não existe mais, né? Aquelas interfaces grandes, aquilo que a gente pensava. Ele é super silencioso e só manter a via aérea aberta, a pessoa poder respirar, é muito bom. Existe também o aparelho intraoral de avanço mandibular, para alguns casos de apneia moderada ou acentuada que não aceitou o CPAP. Existem algumas cirurgias, mas que precisam ser bem indicadas para casos selecionados, tá? O tratamento da apneia é mais mecânico. Até o momento, nenhum medicamento. Para as parassonias, para o sonambulismo, distúrbio comportamental do sono REM, nós temos a melatonina, é uma das indicações da melanina, né, com baixo nível de evidência, mas e é o único cenário em que se usa clonazepam em medicina do sono, só. Ok. Obrigado, nossa, foi ótima essa explicação dos tratamentos utilizados. E aí, falando, né, falamos sobre tratamento, a gente vai pular um pouco. Aqui tem uma pergunta da Rita Santos, quais são os exames que devem ser feitos para diagnosticar distúrbio de sono? E eu queria já acrescentar, né, que além do exame da história clínica do paciente, que é super importante, né, do diagnóstico das doenças associadas, qual é a hora de se indicar uma polissonografia? E aí, olha, o Fábio já respondeu a só. minha pergunta. Uma anamnese bem feita é fundamental em distúrbio do sono. Tá? Por quê? Porque a maioria dos casos de insônia, você
consegue mapear bem com uma boa anamnese, né? Mapear os antecedentes patológicos, as doenças, os medicamentos, que foi tudo que nós já falamos agora, tudo isso. A anamnese é fundamental. Se tem parassonia, o momento que ocorre à noite, como é, se já teve testemunha, ronco. Olha, só para duas perguntas que você pode colocar na sua anamnese, que vai demorar 10 segundos. Você ronca? Alguém já percebeu se você ronca? O cônjuge, ou seja ele de que sexo for, já observou se você dá pequenas pausas de respirar à noite? Essas duas perguntas, se ela disser sim, disser que frequentemente, tem 95% de sensibilidade para uma suspeição do diagnóstico de apneia. Isso você faz rapidinho no consultório, né? Por exemplo, para pessoas com fibromialgia, outra coisa também que eu vejo é que as pessoas deixam passar muito a questão do bruxismo. O bruxismo é muito importante porque é um trigger point, é um ponto gatilho que está lá e as pessoas não, entendeu? Então você vai tratando com medicamentos, faz-se uma abordagem física, mas não se faz necessariamente, e o bruxismo é multifatorial. Então, isso também é importante a gente observar. Agora, então, eu acho que essa abordagem multiprofissional é muito bacana. Tá, joia. Obrigado, Dalva. Tem duas observações só aqui, sobre da Mirone Lara, que é sobre, né, que você já falou, que ela usa Zolpidem, claro que indicado por um psiquiatra, então isso deve ser, né, de acordo com o caso dela. Ana Luísa também fala sobre que ela foi medicada com clonazepam e teve esses problemas, né? Então também depende do diagnóstico, como a Dava falou, que são indicados em casos específicos, então tem que ser comentado, mas tem que ser isso discutido com os médicos dela. E uma pergunta aqui também, além da melatonina, né, que está super na moda, quer dizer, já estava aí há um tempo, que é do canabidiol para distúrbio de sono. A gente sabe que para dor crônica, assim, a gente tem algumas evidências, mas ainda muito começando, não tem nada robusto, né, para dor crônica, especialmente a fibromialgia. E eu quero saber, no campo do sono, o que a gente tem de evidência. Quase nada. Na verdade, assim, existem estudos, caso controle, mas tem duas meta-análises. As duas chegaram à mesma conclusão. Não. Para insônia, não. É muito controverso. Existe uma outra questão, Fábio, que é mais importante. Que tipo de formulação? E existe um outro estudo que agora a Academia Americana de Medicina do Sono acabou de divulgar, que muitas vezes os dois componentes eles podem ter efeito, eles podem se antagonizar e ter efeitos adversos antagônicos. Então, muito complicado essa questão de... eu não sei como nós vamos controlar essas formulações. É uma dificuldade grande para a gente também, da reumatologia, né? Porque existem várias formulações no mercado, com várias concentrações, a gente sabe que faz diferença o quanto de de canabidiol, né? De CBD, o quanto de THC tem na formulação, e também o perfil de paciente, né? Porque a gente tem que selecionar um perfil muito assim, porque você pode ter esses efeitos, né, que são paradoxais, e a gente tem reações bem indesejadas em pacientes que já chegaram pacientes comigo com efeitos colaterais de tratamento com canabidiol. Então, eu acho que a gente precisa de muito mais evidências, né, e deve-se ter cautela na hora de utilizar, né, esses medicamentos, essas intervenções em pacientes com distúrbio de sono. Assim como todas as outras drogas, né? Por isso que a Dalva falou bem. Padrão ouro, terapia cognitivo-comportamental, perder esse preconceito da gente, e eu falo da gente porque é meio que geral, do CPAP, do tratamento com CPAP, para quem tem apneia do sono, que a gente vê que muitos pacientes são resistentes a utilizar,
E a outra terapia que eu falo que é assim milagrosa, é exercício físico, né, Dalva? Porque ajuda a controlar as doenças crônicas, né? Sobrepeso, hipertensão, melhora dores articulares, melhora se for inflamatório, se for degenerativo, e melhora o sono Adorei também. Não é isso, Dalva? essa lembrança. Atividade física, eu brinco, a gente usa sempre remédio num sentido negativo, mas remédio vem de remediar, né? Então, a gente tem que usar essa palavra remédio. Eu digo que atividade física é remédio, num sentido super positivo, né? Não só pode melhorar o sono, mas minimiza. Sabe que teve um estudo do nosso grupo, o professor Marco Túlio sempre fez muitos estudos com a atividade física, mostrando que a atividade física minimiza os efeitos da privação de sono. Até isso. É claro que, em se tratando de pacientes reumatológicos, tem que ser muito bem monitorado. Muito bem monitorado, né? Muitas vezes, até dentro de um programa de fisioterapia. A pessoa não pode sair fazendo atividade física. Isso é mais temeroso do que, às vezes, ela não fazer quando ela tem alguma lesão importante. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, a atividade física, olha, quem é que dorme bem na população? Vamos aprender com quem dorme bem na população. Sabe as características que essas pessoas têm? Elas são mais ativas mentalmente e fisicamente. Então, manter uma atividade mental, ocupar, né, a cabeça, entre aspas, e ser ativo fisicamente, mas não em excesso. O excesso de ambas as coisas pode levar a burnout, tá? Então, equilíbrio é o que faz com que você durma melhor e pode ajudar também no quadro de dor. Sim, é o que a gente falou, né? Os extremos são ruins, nem o sedentarismo, nem a inatividade física, nem, claro, para as pessoas que fazem muito sem uma orientação, também pode ser danoso. Então, exercício, no nosso caso, é remédio, tem que ser prescrito, né, pelo médico, tem que ser avaliado a dose, a intensidade, o tipo, enfim, todo mundo sabe que a gente gosta desse tratamento. Então, para finalizar, vou deixar essas últimas perguntas, porque nosso tempo está acabando, passou tão rápido, mas a gente precisa sobre distúrbio de sono, né, pós-Covid, se você tem visto, o que se sabe sobre isso. Aqui o Sérgio Vilarinho fala sobre tratamento para insônia terminal, mas daí a gente vai entrar talvez num campo mais específico, né, para esse tratamento. Mas eu queria que você falasse assim sobre, né, pós-Covid, o que tem, e sobre insônia terminal, só para as pessoas terem essa ideia do que se trata, para a gente fechar, então, essa nossa conversa da noite. Eu fui banca de uma tese de uma aluna de doutorado da professora Kátia Almontes, no Rio Grande do Norte, onde ela fez uma linda revisão sobre Covid e cognição. Isso é muito claro, né? A questão do distúrbio do sono ainda é controverso. Então, nós estamos agora analisando um estudo onde as pessoas que tinham insônia persistente evoluíram pior no pós-Covid. Ou tiveram uma evolução de Covid pior, com mais sintomatologia e mais morbidade, que já tinham insônia, né? Então, nós estamos falando no que veio depois do Covid, e nós estamos falando, será que ter um distúrbio do sono também não predispõe mais? Com a apneia, o nosso grupo, o Gabriel Pires, do nosso grupo, conduziu com o Sérgio Tufico um estudo sobre apneia e Covid. Ele achou resultados negativos. Parece que não houve uma morbidade maior em quem tinha apneia, que era o que a gente esperava, né? Imagina com a apneia, enfim. Mas tem outro estudo que mostra que pode haver sim, tá? Então, ter um distúrbio do sono pode favorecer uma pior resposta imune, né? E no pós-Covid, algumas pessoas, por N razões, principalmente quando tiveram uma Covid mais grave, hospitalizada, elas desenvolveram, nós até publicamos também com uma colega, foi a tese de doutoramento de uma colega de Maringá, que houve um aumento, Fernando, um aumento do número de pesadelos, comparado com
com o pré-Covid, principalmente nas pessoas que tinham casos de Covid na família. Então, nós estamos falando até de outro distúrbio do sono, que é pesadelos, né? Então, insônia, pesadelos. A apneia, ela aumentou, mas é difícil, porque como as pessoas ficaram mais sedentárias e elas aumentaram o peso, aumentar a apneia, é difícil você estabelecer essa relação, né? Sim, existe uma relação importante, gravidade dependente. Certo. Até porque existe toda essa relação, né? Distúrbio de sono com comorbidade, obesidade, hipertensão, que a gente sabe que foi o grupo que mais sofreu e que pode ter piorado isso depois desse momento pós-Covid que a gente teve. Bom, nosso tempo está acabando, então só para fazer o fechamento, né, do que eu entendi, que os distúrbios de sono são inúmeros, né, mais de 80 doenças de sono, que o tratamento, que o diagnóstico é multidisciplinar, assim como o tratamento, também que a história clínica, o exame, você consultar com o especialista é o fundamental dos exames. Dentre os tratamentos, o que a gente tem, a parte não medicamentosa é o que tem mais evidência do que os próprios medicamentos, como a terapia cognitivo-comportamental, né, o uso do CPAP, que são aparelhos para controlar a apneia do sono, e que deve ser muito observado, então, essa tríade, né, que a gente fala de dor crônica, humor e sono, porque elas andam muito juntas e uma fica chateada com a outra quando não vai bem. Eu queria que você fizesse o fechamento e te agradecer, em nome da Sociedade Paulista de Reumatologia, a participação nessa conversa super interessante sobre o Obrigada, distúrbio Fábio, de mais uma sono. vez. Eu acho que só faltou você ressaltar um ponto que você levantou e que eu achei fundamental: obesidade. A obesidade piora a inflamação, que piora a doença reumática, e o obeso, ele dorme pior do que o indivíduo que está enfim, com peso normal, não obeso. Então, é muito importante também você mapear esses agravos, né? A obesidade pode levar não só a agravamento da inflamação, ela agrava também os sintomas de depressão, de insônia, apneia, enfim, só faltou esse, né? E lembrar que é uma via de mão dupla. Se você otimizar os tratamentos, você consegue dar melhor qualidade de vida para o teu paciente. Lembrando que ninguém dorme com dor, né? Sim, ninguém dorme com dor, por isso que eu falei que não é importante como você dorme, até com quem você dorme, para saber se você roncou ou se você está fazendo movimentos durante a noite, né? Então, gente, olha, a gente podia ficar a noite inteira, a gente não ia dormir aqui conversando sobre sono. Queria te agradecer de novo, em nome da sociedade, e também a Associação Brasileira de Sono, que você está aí representando, e as pessoas que estiveram presente, mandando perguntas, e a gente espera, né, ter outras oportunidades para continuar conversando sobre o tema. Boa noite a todos. Rapidinho, Obrigado, a Associação Dalva. Brasileira de Sono queria agradecer muito o suporte, o convite. A Associação Brasileira de Sono está no nosso coração, né? Dos médicos do sono, como a Associação Brasileira de Medicina do Sono, nosso querido presidente Luciano Draghi e a equipe toda. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite, boa semana e durmam bem. Tchau.